Olá, olá queridos amigos, olá queridos irmãos em Cristo, bom dia a todos. Nossa terça-feira aí tá começando. Nossa, eu coloquei o óculos agora, tá todo embaçado. Nossa terça-feira começando, uma terça-feira bonita, fria, muito bonita. Terça-feira que o Senhor Deus está nos dando, e com saúde, com proteção. Tivemos uma noite tranquila, com a graça de Deus. E a gente está começando mais um dia dos nossos desafios, né? Das nossas atividades de rotina. Quem estuda já deve ter começado a aula. Quem vai sair para trabalhar, acredito que já esteja acabando de se arrumar, de se organizar para sair, para trabalhar. Eu também já organizei algumas coisas, parei aqui para fazer a live, mas vou terminar os meus afazeres aqui domésticos e daqui a pouco também estou indo para academia. Ontem não fui. Segunda-feira é um dia que tem muita coisa para resolver que ficou do final de semana, que a gente tira o final de semana para dar uma relaxada e acaba que coisas que a gente deveria fazer no domingo, no sábado, a gente vai empurrando para segunda-feira para a gente poder descansar um pouquinho, né? Porque senão a gente tem sempre coisas para fazer em casa, né? E aí ontem eu fiquei um pouquinho mais atarefada, eu não fui na academia, mas eu tô indo hoje, se Deus permitir, eu vou acabar de fazer a live, vou terminar só de fazer umas coisinhas aqui em casa e já tô saindo, né? Para poder cuidar da minha saúde. E como eu sempre falo, a gente gosta de meditar na palavra do Senhor para começar o nosso dia, para a gente encarar então os nossos desafios. Eu coloquei lá no meu perfil, né, no Instagram e no Facebook também, eu botei essa informação. Fiz 2 playlists, né? Uma playlist está no Spotify, para quem usa essa plataforma, e outra playlist eu deixei no YouTube, com algumas músicas, com 5 músicas, que na verdade são músicas que eu intitulei lá, que são músicas que tocam o meu coração. E a cada dia da nossa devocional dessa semana, a gente vai parar para refletir um pouquinho sobre essas músicas, né? Mas tendo como base a palavra do Senhor, a própria Bíblia. Ontem a gente falou sobre a música Eu Também, né? E eu falei sobre essa música que toca muito o meu coração, porque é uma música que vem falando sobre a criação, vai falando sobre Deus criou todas as coisas, e se todas as coisas anunciam a glória de Deus, se todas as coisas louvam o nome do Senhor, eu também quero louvar, eu também quero adorar o Senhor. E então a letra dessa música vem falando sobre se as montanhas louvam teu nome, se os mares louvam teu nome, eu também quero louvar, eu também quero adorar. E no final da música vem falando sobre o Deus Salvador, né? Jesus Cristo, que fala sobre o sacrifício de Jesus e vem dizendo que ele não deixa nenhum para trás. Ele veio para morrer por cada um de nós e ele não deixa nenhum de nós para trás. Só fica para trás quem realmente quer, quem escolhe dar as costas para o sacrifício de Jesus, porque ele não obriga, né? Ele não é um Deus que age com o poder dele acima do nosso livre-arbítrio. Ele faz aquilo que a gente escolhe. Se a gente escolhe seguir a ele, ele estará ali com a gente em todos os momentos. Mas se a gente escolhe dar as costas e não querer reconhecer esse amor, não querer reconhecer esse sacrifício, ele também respeita isso e permite que a gente se afaste, né? Ele não vai obrigar, né? Não vai deixar ninguém à força. E essa música, ela é muito linda porque ela fala sobre essa adoração, sobre essa contemplação da natureza, contemplar o poder de Deus, né? A gente poder ver esse poder do Senhor através da natureza e podermos contemplar, a gente poder adorar o nosso Deus. Hoje eu falo sobre uma outra música que também eu coloquei lá na playlist, que é a música Se Deus Disser. Eu não sei se vocês já ouviram a playlist. Bom dia, Maria! Nossa, quanto tempo! Tudo bem? Espero que você esteja bem. Seja bem-vinda nessa live. Eu faço uma live todos os dias nesse horário da manhã
a gente refletir um pouquinho da palavra do Senhor. Seja bem-vindo, fique à vontade, tá bom? E a playlist que eu coloquei lá, bom dia, Elis. A playlist que eu coloquei lá tem essa outra música que diz assim, se Deus disser. E essa música, ela fala assim, se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se ele não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio, jamais me deixou só. Essa música fala muito ao meu coração. Então, assim, se vocês não ouviram ainda, gente, a playlist que eu coloquei lá não são músicas que eu canto, não, pelo amor de Deus, porque são músicas lindas, interpretadas por cantores maravilhosos. Eu só coloquei as músicas que eu gosto muito de ouvir. Obrigada, Maria. Obrigada, Deus te abençoe. Eu coloquei ali as músicas que eu gosto de ouvir. Então assistam, coloquem lá a playlist, né? Sigam a playlist, porque eu gosto muito de ouvir louvores logo cedinho. Então essa música ela fala sobre isso, né? Sobre a vontade de Deus e sobre a nossa submissão à vontade de Deus. A nossa obediência à vontade de Deus. Então eu separei alguns versículos para a gente poder pensar e tendo como fundo, né, essa canção. Eu vou ver se a partir de amanhã eu consigo colocar até a música tocando no fundo aqui pra gente poder ter um fundo musical, né? Mas vamos lá. Eu separei aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1 e 11. Eclesiastes 3, 1 e 11 diz assim: tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que ele faz. Esse foi o texto de Eclesiastes 3, versículo 1 e 11. Aí eu quero separei também 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz assim: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. Essa música, como eu falei, ela diz, a letra dela fala sobre essas coisas, né? Se Deus disser não, se Deus disser sim, como eu reajo? A primeira questão que eu fico pensando é sobre essa questão do tempo que a gente leu lá em Eclesiastes. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus sabe, ele é onisciente, ele sabe tudo o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer. Por isso que tempo existe pra gente, mas o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. Por isso que quando a gente pede alguma coisa ao Senhor, e às vezes a gente pede querendo o agora, Deus, com toda a sua onisciência, que sabe o que vai acontecer lá na frente, e Ele tem um amor enorme, né, pela gente, Ele só vai fazer aquilo que Ele sabe que lá na frente vai ser bênção na nossa vida. Como a gente não tem essa ciência do futuro, a gente pede muito com os olhos do imediato, né, com os olhos do agora. Mas a onisciência de Deus, que é soberana, que vê lá na frente e que nos ama, Ele sabe exatamente o momento certo de nos dar determinadas bênçãos e Ele sabe se nós realmente devemos receber aquela bênção ou se a gente acha que é uma bênção e na verdade não é. Então, assim, primeira coisa, eu preciso acalmar meu coração pensando que há um tempo certo para todas as coisas, como disse Eclesiastes. E está dizendo também que algumas coisas o Senhor nos permite compreender, outras não. Algumas coisas que aconteceram no meu passado, hoje eu consigo compreender e eu consigo ver que fez todo sentido, que foi importante eu ter vivido aquilo porque hoje me tornou uma pessoa mais madura, uma pessoa com mais bagagem, até para poder ajudar o próximo. Agora tem coisas que aconteceram no passado que eu continuo sem entender. Mas isso faz parte do mistério de Deus. E não cabe a mim entender tudo. Né? O Senhor, Ele sabe até onde nós precisamos saber,
porque há coisas que são além da nossa compreensão, a nossa mente humana é limitada e tem muitas coisas que a gente realmente não vai entender. Então a melhor opção, né, é ter fé. É ter fé e aguardar no Senhor. Estamos vivendo hoje um momento que nos coloca muito essa questão do descansar no Senhor, essa questão da fé muito em prática, né? A gente está sendo muito desafiado em relação a isso. E é um desafio realmente grande a gente pensar que tudo está no controle de Deus, tudo. Se tudo está no controle de Deus, então quer dizer que essa pandemia, a doença que está acontecendo, foi Deus que mandou? Não estou dizendo que foi Deus que mandou, estou dizendo que tudo está no controle dele, estou dizendo que tudo ele sabe. Ele sabe, nada pega Deus de surpresa. Deus não é surpreendido com nada, porque ele conhece todas as coisas. Muitas coisas ruins que a gente colhe hoje são consequências de escolhas erradas feitas no passado, por nós mesmos ou por outras pessoas que geraram um impacto tão grande, mas independente de qualquer coisa, o Senhor sabe o que está acontecendo. E na palavra dele, aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, está dizendo que Deus cumpre a promessa e que ele não deixará que a gente sofra mais do que a gente tenha força para suportar. Já pararam para pensar nisso? Tudo aquilo que a gente está passando, eu não sei o que você, né, particularmente, está passando na sua vida. Mas eu tenho uma certeza que tudo o que você e que eu passamos na nossa vida, primeiro, Deus sabe. E Deus conhece no íntimo do nosso coração o que a gente está sentindo. E segundo, se nós somos filhos de Deus e entregamos nossa vida a Ele, se a gente pediu para Jesus reinar no nosso coração e Ele está no controle da nossa vida, o Senhor não permite que venham provas acima das forças que podemos suportar. Nós temos forças para suportar os problemas que passamos, não por nós mesmos, porque somos muito limitados, mas nós podemos chegar a Ele e pedir essa força. E Ele está pronto a nos apoiar, né, a nos ajudar. E é uma maneira fantástica da gente se aproximar mais de Deus. Quando estamos fracos, quando estamos jogados no pó, jogados no chão, é que a gente consegue perceber nitidamente a força, o poder do Senhor. Enquanto estamos de pé, às vezes a gente acha que a força é nossa. A gente tem, na nossa natureza humana, o orgulho que às vezes nos permite permanecer de pé com um olhar mais altivo, achando que somos nós, né? Mas quando a gente está no pó, né? Quando a gente está ali jogado na terra mesmo, quebrantado, né? Destroçado, e a gente clama a Deus, o Senhor nos dá força e aí a gente consegue ver o tamanho do poder de Deus. É uma oportunidade de nos achegarmos a Ele e realmente dependermos dEle. E Ele está dizendo aqui que quando uma tentação vier, Ele vai dar forças para a gente suportar. E assim a gente consegue sair dessa tentação, né? dessa provação, desse momento que a gente está vivendo. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Olha só, não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. É isso aí, Maria, é o coração agradecido. É não se preocupar, é entregar na mão de Deus, orar com fé e com o coração agradecido. Agradecido por quê? Primeiro, porque tudo está no controle do Senhor. Segundo, porque Ele disse que nunca deixaria a gente sozinho, Ele está com a gente. Terceiro, porque Ele falou que não permitiria que coisas acima das nossas forças pudessem nos acontecer. E que nós temos a Ele para recorrer e pedir força, pedir sabedoria, pedir amparo. Ele está ali. E outra,
como diz aqui no versículo 6 do capítulo 4 de Filipenses. Deus, ele vai ouvir sempre as nossas orações, sempre. É importante termos o nosso coração sempre agradecido ao nosso Pai. E lá em Salmos, no capítulo 34, versículo 15, que é a última referência bíblica que eu queria trazer para a gente poder pensar nessa manhã, Salmos 34, 15, diz assim: Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Deus cuida. Isso aqui é uma afirmação. É uma afirmação, não tem ponto de interrogação, não tem reticências. É uma afirmação. O salmista fala: Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Deus ouve os nossos pedidos. Por isso que quando a música diz assim: se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, para mim tá perfeito. Se Ele não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio, jamais me deixa só. Quando a gente ora e coloca os nossos pedidos a Deus com fé e com o nosso coração agradecido, tenha certeza absoluta que o Senhor está ouvindo. A resposta do Senhor pode não ser aquela que você quer naquele momento, pode ser uma que eu não queria ouvir. Mas a gente tem que sempre lembrar que Deus cuida da gente, que Deus está no controle de tudo, que Deus sabe o que está por vir. E se Ele não permitiu a gente receber aquilo que a gente está pedindo, é porque Ele sabe o que é melhor. Quando a gente descansa nessa promessa de que Ele cuida da gente, fica mais fácil ouvir o não de Deus. Nós, como quem é pai, né? Nós como pais, né? Como pai e mãe, a gente faz isso com os nossos filhos, né? Às vezes os nossos filhos pedem alguma coisa pra gente e a gente fala: não vou te dar não. E ele fica triste, o filho bate o pé, fica zangado, faz malcriação, bate a porta do quarto. E a gente não sabe que tá negando porque a gente sabe o que é melhor pra ele, né? Pro nosso filho. A gente tá negando alguma coisa porque a gente sabe o que é melhor pro nosso filho, que ele não tem maturidade ainda pra entender. A nossa relação com Deus é a mesma. Nós não temos maturidade para entender muita coisa que Deus já conhece. E quando Ele fala não, a gente chora, a gente se entristece, mas a gente precisa ser filhos obedientes e entender que se Deus disser não, eu aceito. Eu posso chorar, eu posso estar triste, eu peço para o Senhor consolar meu coração, mas eu aceito. Se Ele disser sim para o que eu estou pedindo, nossa, para mim tá perfeito, maravilhoso. Sinal de que a minha vontade e a vontade do Senhor coincidiram e é muito bom. Agora, se Ele não responder, minha fé não pode fraquejar. Se Ele não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio, jamais me deixa só. O silêncio de Deus não quer dizer que Ele nos abandonou. O silêncio de Deus quer dizer que eu ainda preciso continuar aos pés dele, clamando por ele, porque esse silêncio dele significa que ele continua trabalhando por mim, a meu favor, porque ele me ama. Não porque eu mereço, mas porque ele me ama. E o amor dele é incondicional, o amor dele é imensurável, o amor dele eu não consigo retribuir, não consigo pagar. É isso aí, Maria, não no nosso tempo. Não no nosso tempo. Deus nos ama muito, muito mesmo. E é tudo no tempo de Deus, porque Ele sabe o que é melhor pra gente. Ele tem esse controle, Ele tem essa ciência, né? Eu não sei de nada, né? Salmo 139 diz que o Senhor, Ele me conhece antes mesmo de eu nascer. Ele já me conhecia na barriga da minha mãe. E na barriga da minha mãe, Ele já sabe quais são os meus dias aqui na terra. A gente não entende os livramentos que Deus nos dá de nossos próprios desejos, verdade. Verdade, primo. O nosso coração, ele é muito enganoso. O nosso coração, ele é levado pelas circunstâncias, pelas emoções. E isso nos trai. Muitas das vezes isso nos trai. A gente é levado por emoções e por circunstâncias, por aquilo que a gente está vendo. E os nossos olhos nos enganam, né? Porque a gente não conhece a fundo o coração do próximo. A gente não conhece
a fundo as circunstâncias. E aí o nosso coração nos engana e a gente pede a Deus segundo o que os nossos olhos e o que o nosso coração está dizendo. Mas ninguém engana a Deus. Deus não se deixa enganar. Deus conhece o íntimo de cada um de nós. E por Ele conhecer esse íntimo, por Ele conhecer a linha do tempo na sua totalidade, por Ele conhecer todas as coisas, é o melhor esperar no Senhor. É o melhor esperar a resposta do Senhor. E se a resposta for não, é o melhor a gente agradecer essa resposta e pedir a Deus fé para a gente continuar. Por quê? Porque o não é um livramento. O não é o seu momento, você não está pronto. O não é, isso não vai te fazer bem, então não vou te entregar. Não vou te dar a bênção. Às vezes Deus não nos dá a bênção naquela hora. Mas às vezes aquela bênção Ele está guardando pra gente. Mas não é aquele momento. Porque às vezes a gente não está pronto, não está maduro. Às vezes a gente não vai saber administrar aquela bênção. Já imaginou? A gente quer tanto uma coisa e aí, por favor, bate o pé, né? Igual criança. Por favor, Deus. Mas Deus está vendo que a gente ainda não tem maturidade. E se Ele der aquela bênção pra gente naquele momento, a gente vai enfiar os pés pelas mãos, a gente vai acabar perdendo, né? E não usufruindo a bênção que Ele realmente queria dar pra gente no momento certo. Né? Então, tudo o Senhor conhece. Tudo o Senhor conhece. O nosso grande desafio é a gente descansar no Senhor. O nosso grande desafio é a gente ouvir o não e descansar. É a gente não ouvir resposta e descansar. Mas se a gente coloca esse desafio perante o Senhor, o Espírito Santo trabalha isso com a gente, porque Ele sabe que a gente é falho. Ele sabe que a gente tem as nossas limitações e Ele trabalha no nosso coração. É só a gente pedir. Trabalha no nosso coração, Senhor, trabalha no meu coração. Eu preciso aprender a esperar, eu preciso aprender a ouvir sua voz, eu preciso aprender a ser mais obediente, né? E assim a gente vai crescendo no nosso Pai, crescendo na nossa vida de santificação. Então, eu quero terminar essa reflexão dizendo para vocês o seguinte: tudo tem um tempo certo, tudo está no controle do Senhor, tudo que acontece com a gente não está acima das nossas forças. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então a gente pode recorrer ao nosso Pai. Nós mesmos não temos força, mas o nosso Pai é todo poderoso. E a gente pode pedir forças a Ele, sabedoria a Ele que Ele nos dá. Essa música, Se Deus Disser, tá lá na playlist que eu falei para vocês. Escutem a música e meditem, porque é isso que eu faço, né? Eu vou ouvindo a música e vou orando, vou meditando e vou pedindo ao Espírito Santo para trabalhar no meu coração. Como eu falei com vocês ontem, a música fala muito no meu coração. Muito, muito. Então, assim, eu tenho várias trilhas sonoras na minha mente para cada momento da minha vida, né? Por isso que eu gostei, eu preferi, né? Eu escolhi essa semana a gente trabalhar cada dia uma música. Escutem lá na playlist, porque já tem as músicas da semana inteira e a gente vai ouvindo, vai conversando e a gente vai crescendo no Senhor juntos, né? Amém, eu gostei muito da interação de vocês, foi uma bênção, abençoaram a minha vida, Fael, Maria, muito obrigada a quem está acompanhando, Elis, muito obrigada, gente, que Deus abençoe. Vamos orar para a gente poder começar o nosso dia de desafios, né? E vitórias diante de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa manhã de terça-feira, Senhor. Te agradecemos porque é tão bom estarmos iniciando o nosso dia buscando na Tua Palavra, buscando orientação, ouvindo de Ti. A Tua Palavra, Senhor, ela é tão certa, ela é tão firme, ela é tão eficaz nas nossas vidas. Nós dependemos disso para que possamos viver bem, para que possamos experimentar mais de Ti. Muito obrigada, Senhor, porque temos acesso à Bíblia. Muito obrigada, porque Teu Espírito Santo trabalha em nós na compreensão das Tuas palavras aqui escritas. Muito obrigada, porque nós temos irmãos e amigos que buscam também conhecer mais de Ti. Eu entrego nas Tuas mãos o nosso dia de hoje, que cada um dos meus amigos que acompanham a live, que vão ver o vídeo mais tarde, possam sentir durante o dia o Teu agir, a Tua proteção, o Teu livramento, o Teu cuidado, o Teu amor.
que a cada momento que forem viver hoje, a cada decisão a ser tomada, que possam buscar a Ti, que o Senhor possa estar à frente das coisas, porque com o Senhor à frente nós não temos como errar. Então entregamos nosso dia nas Tuas mãos. Abençoa-nos, ó Pai, e usa nossas vidas para abençoar os nossos irmãos também. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, um bom dia para vocês, tá? Maria, bom dia. Amém. Amém, Maria. Ore por mim, tá? Estarei sempre orando por vocês e todos os dias a gente tá aqui umas 7h30, de segunda a sexta, fazendo uma live com as coisas do Senhor, falando sobre as coisas do reino. Beijo pra vocês. Excelente dia. Que Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Tchauzinho. Tchauzinho.